730 dias ou 2 anos sem beber. E por que você deveria ficar também? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha história com a bebida, né, nos últimos 2 anos que na verdade eu parei de beber, quais foram os benefícios, por que eu tomei essa decisão, se eu pretendo voltar a beber ou não. Então esse vídeo é totalmente baseado numa experiência pessoal e na minha vida, né? E, enfim, para começar, por que eu tomei a decisão de parar de beber? Foi lá em março de 2023, eu tenho esse dia na minha memória até hoje, o dia que eu parei de beber, na verdade, mas a decisão ela foi sendo construída ao longo do mês de março, quando eu vi um podcast e dentro desse podcast, o entrevistado apresentou um estudo, né? E nesse estudo ele falava sobre os malefícios do álcool e como tu só consegue perceber os malefícios quando tu fica um período sem beber. E dentro do estudo ele trouxe esse dado de que era aproximadamente 90 dias, um estudo de 3 meses, que a partir do 3º mês sem beber, tu consegue ver quais eram os malefícios que o álcool te causava. Então, perca de memória, falta de atenção, enfim, todos os malefícios que a gente sabe que o álcool tem. E eu achei muito interessante o estudo, né? Até, enfim, pelo meu histórico, problemas que eu tinha com bebida, não de ser um alcoólatra, até porque, enfim, eu sou novo, mas problemas de não saber os meus limites. Então me passava muito, saía para beber final de semana, me passava, não tinha limite, não era tomar uma cervejinha, era tomar 2, 3 caixas no caso, né? Então realmente era muito exagerado. Como eu tinha esse problema com limite com a bebida, eu resolvi dar uma atenção para esse estudo e me aprofundar um pouquinho mais, entender realmente quais eram os malefícios, se valia a pena eu ficar 3 meses ou não sem beber. Juntando com o período que a minha vida estava também, então estava abrindo minha empresa, precisava estar performando, precisava estar trabalhando o máximo possível e a gente sabe, né, que o álcool, quando a gente se passa, por exemplo, no final de semana, a gente vai se recuperar bem mesmo ali na segunda, na terça-feira. Então eu não podia me dar o luxo de perder um dia da semana porque eu saía para beber no final de semana. Então um resumo de tudo isso começou lá em março de 2023. E eu decidi parar de beber porque eu tinha um problema com a bebida, não era um problema sério de alcoolismo, mas eu tinha um problema em relação ao limite, né? E eu queria ver como eu ia me sair depois desses 3 meses, se realmente ia ter essa mudança que o rapaz tinha comentado no vídeo. Tá, e Rafael, o que mudou nesses 2 últimos anos na tua vida? Quais foram os benefícios, o que tu sentiu de melhora, enfim, quais foram os pontos? Conta um pouquinho mais pra gente. Então aqui eu separei 5 tópicos, né? Não em ordem de prioridade nem nada do tipo, mas 5 benefícios que eu notei na minha vida nesses 2 últimos anos. E alguns já são perceptíveis a partir realmente dos 90 dias, tá? Então, primeiro ponto é o clássico, economia no bolso. Então, tu vai pegar um pack de Heineken hoje e vai estar o quê? 40 reais? Não sei, às vezes eu bebo Heineken 0, então por isso que eu estou me baseando nesse preço. Um pack de Heineken é 40 reais. Uma caixa de cerveja, não sei, 50, 60, mas aí, multiplica isso ao longo de um mês, ao longo de um ano, qual que é a economia que tu fez no final do ano, né? Então 40 reais, digamos que tu bebe 2 packs por final de semana, 80 reais por final de semana, 4 finais de semana no mês, 320 reais, 12 meses no ano, 320, 3.200, mais 320, mais 320, aí 3.800 reais, uma média, né? Claro, não é uma ciência exata e não quer dizer que tu vai chegar no final de ano, tu vai ter essa economia. Mas realmente foi algo que eu senti um grande diferencial, né? E algo que eu vejo muito também o pessoal vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa. Dinheiro para cerveja, dinheiro para bebida, todo mundo tem um monte para pôr. Agora na hora de comprar outras coisas, o pessoal não coloca prioridade, né? Então a bebida sempre vem como uma prioridade. Então realmente é uma economia que tu tem e que tu sente no bolso. Segundo ponto, melhor performance nos esportes. Então lá em 2023, quando eu resolvi parar de beber, eu tava com um shape mais legal, que hoje em dia tava mais focado na calistenia, na musculação, e eu senti uma melhora de rendimento muito boa, né? Por quê? Quando eu bebia, chegava lá, final de semana, bebia, como eu falei ali no início do vídeo, me recuperava na terça-feira, ok. Chegava na sexta, tá, bebia.
Então toda essa performance que eu tinha acumulado ali ao longo da semana, o ganho de, enfim, massa muscular, a dieta que eu tinha feito, meio que eu jogava por água abaixo no final de semana. Então eu comecei a render, eu comecei a treinar final de semana, automaticamente já tive um volume maior de treinos. Eu chegava na segunda-feira, eu estava bem, eu conseguia render pra caramba no treino da segunda-feira, que na época que eu bebia todo final de semana eu não conseguia fazer isso. Então, sequência de treinos, o corpo rendia mais, tinha mais resistência, tinha mais força. Então, muitos benefícios na parte de performance no esporte. E ali, quando eu parei de beber, eu transformei meu esporte como um momento de lazer. Então, no final de 2023 foi o ano que eu consegui fazer minha primeira meia maratona, que eu treinava 3 esportes diferentes, que eu fazia 8, 9 treinos na semana. E isso foi muito por causa dessa decisão de ter parado de beber. Se eu tivesse bebendo, eu não ia conseguir fazer isso. Terceiro ponto, melhora na capacidade cognitiva. Esse é um ponto muito importante, né? Porque, enfim, dos últimos anos, na verdade, desde que eu fiz uma transição de carreira, eu sempre fui muito focado em estudar, mas a gente sabe que estudar é uma habilidade que ela precisa ser desenvolvida, como um treino na academia, como um treino de corrida, não é do dia para a noite. E o álcool, ele impacta diretamente na tua capacidade cognitiva, na tua capacidade de concentração, na hora de tu pegar um livro e não conseguir, às vezes, ler 5 minutos, não conseguir ler uma página inteira, porque tu não consegue se concentrar. E o álcool, obviamente, impacta diretamente nisso. Não só no momento que tu bebeu, mas ao longo de alguns dias também. Então, na segunda, na terça-feira, então tu vai parar para estudar. Parece que tu lê a página 10 vezes e não entende. Parece que tu vê a videoaula, tem que repetir 5 vezes e não entende. Então a informação não entra no teu cérebro. Então a melhora de capacidade cognitiva, ela impacta diretamente no resultado dos teus estudos. Tu consegue memorizar melhor, tu consegue entender melhor, tu consegue criar uma linha de raciocínio melhor. Então isso é muito importante. Eu senti que melhorou muito o meu estudo, foi onde eu consegui parar para ler mais livros, né? Ler de maneira até mais rápida, ler mais livros no ano, estudar mais cursos que eu queria estudar sobre conteúdos profissionais. Então esse foi um ponto muito importante. Inclusive esse e a parte de performance no esporte foram os 2 pontos que me fizeram levar aquele estudo a sério e fazer esse teste de ficar 90 dias sem beber. Então, quarto ponto, melhora de atenção. Então, atenção principalmente aos pequenos detalhes. O meu trabalho é um trabalho que ele exige muito disso, porque a gente está mexendo com verba de cliente, né? A gente está investindo dinheiro para o nosso cliente na parte de campanha, parte de tráfego, então tem que ter atenção aos mínimos detalhes. Eu não posso errar uma vírgula, eu não posso errar uma palavra, eu não posso botar um 0 a mais na campanha, porque senão vou gastar o orçamento a mais do cliente. Então, principalmente essa parte de atenção aos pequenos detalhes, coisas que normalmente passariam despercebidos, porque a gente está meio avoado, isso melhorou drasticamente, evitou muitos erros, principalmente no âmbito profissional. E o quinto e último ponto é melhora na memória, né? Por um tempo da minha vida eu fui uma pessoa que era muito esquecida, né? Não lembrava o nome de pessoa, não lembrava a localização, não lembrava um monte de coisa. E à medida que eu fui parando, eu já tive a minha época de beber mais, antes de parar de beber eu tava bebendo mais, final de semana, relativamente mais tranquilo, vez ou outra me passava, mas eu tive época de ser muito esquecido. Ao passar do tempo foi melhorando, mas teve essa virada de chave principalmente quando eu fiquei esses 3 meses sem beber. Então ali que eu vi que realmente a minha memória melhorou muito, eu consegui lembrar de coisas que, às vezes de anos atrás, assim, eu lembrava desses detalhes. Então, realmente, a melhora de memória é um ponto muito importante também que eu senti. Galera, esses foram os 5 benefícios que eu senti na minha vida depois desses 2 anos sem beber, que na verdade começaram como sendo 90 dias, né, 3 meses, mas quando bateu o final desses 3 meses, eu pensei, dá pra ficar mais um. Pensei, depois bateu o 4º mês, eu falei, dá pra ficar mais um também. E aos pouquinhos eu fui levando isso e hoje eu tô onde eu tô, 2 anos sem beber, completei isso ontem, então esperei esse dia especial para gravar esse vídeo também. E é realmente algo que eu recomendo para vocês fazerem
pelo menos esses 3 meses, passem por essa experiência, sintam esses benefícios, sintam os malefícios que o álcool faz na sua vida também, e sem querer cagar regra, cada um faz o que quiser. Se quiser continuar bebendo, continua bebendo. Um dia tu vai pagar a conta, isso é fato. Ou talvez se quiser beber de maneira moderada também, não tem problema, mas aqui eu trouxe um relato real da minha vida, que eu tô falando aqui no meu canal, e se não concordou, o problema é teu. E essa é um pouquinho da minha história nos últimos 730 dias, ou nos últimos 2 anos sem beber. E se tu gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te fez refletir, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal também. Um abraço e até a próxima.